Uma crise de ansiedade coletiva aconteceu com pelo menos 26 adolescentes numa escola no Recife. Vocês viram isso? Eu vou falar um pouco aqui sobre o que seria essa crise de ansiedade coletiva e no final vou dar algumas dicas rápidas de como tentar evitar que isso aconteça com seu filho. Eu sou a doutora Maria Fernanda, médica psiquiatra. Bem-vindos ao Neurologia e Psiquiatria. Se não conhece o canal, siga a gente. Parece que um dos adolescentes começou a passar mal, relato de que ele estava sem ar, com o pulso fraco, desmaiando, parecia que o ar não entrava, né? Quem tem uma crise de ansiedade fala que parece que respira e o pulmão não consegue expandir direito. E a partir daí, diversas crianças começaram a passar mal, com palpitação no coração, falta de ar, angústia grande, até mesmo um receio de morrer, falando, gente, o que está acontecendo comigo, né? O que vai acontecer? Crise de choro, uma sensação de como se fosse desmaiar, formigamento, muitas crianças tiveram. E aí ficaram no chão ali chorando copiosamente, teve até relato de que algumas que desmaiaram, eles tiveram que chamar aí mais de 16 pessoas do SAMU para atender todas essas crianças. Bom, todos esses sintomas relatados, referidos por essas pessoas, são sintomas de ansiedade. Então, e o fato de ter ocorrido por uma autoindução, né, o que é isso? Um via o outro e começava a ter e todo mundo ia, né, sentindo, é o que a gente caracteriza de ansiedade coletiva. A gente usa esse termo. Então, várias pessoas têm ao mesmo tempo e uma acaba induzindo a outra aí a ter o sintoma. Vários motivos poderiam explicar a ansiedade maior nos jovens nesse momento. Então, assim, a ansiedade é uma resposta que o nosso corpo produz para nos proteger. Então, diante de um perigo, né, eu corro um risco de vida, eu tenho uma descarga de adrenalina que faz me proteger. Mas aqui, né, quando ela passa a ser um problema, quando, independente de eu ter um risco de vida, às vezes eu tô só com uma preocupação, eu tô com um problema, tô preocupado com algo, isso já é suficiente para que meu cérebro tenha uma descarga de adrenalina, como se eu tivesse ali quase sofrendo um risco de vida, mas na verdade eu não tô, né? É só uma preocupação, mas meu cérebro não entende desse jeito. Então ele começa a deixar a gente em alerta o tempo todo. E aí, no caso das crianças, quando a gente vai ver, a gente voltou agora a ter as aulas presenciais depois de muito tempo sem o contato social, muito tempo isolados dentro de casa, com medo, né? Porque ninguém sabia, era uma coisa muito desconhecida. E isso acabou gerando problemas na sociabilização. A gente tem também nessa idade os bullying, que por mais que o pessoal esteja fazendo aí uma campanha muito grande para que eles não aconteçam, ainda é muito comum e ainda acontece muito, infelizmente. Teve um estudo na BMJ, que é a British Medical Journal, que é uma revista muito importante em 2021, e ali eles mostraram que 1 entre cada 5 crianças e adolescentes tem sintomas clínicos de ansiedade. Então, é uma frequência muito alta. E aí, outro ponto, né? Então, não bastasse a própria idade, né? A própria fase. Aí, nessa idade, os adolescentes, eles têm muito uma coisa de identificação em grupo, né? Então, se a gente for falar dos adolescentes, a gente fala... Eles têm um conjunto de características chamado de síndrome normal da adolescência. E a síndrome normal da adolescência, ela fala de características que são comuns a todos os adolescentes e não é um transtorno, mas é muito observado neles. E um dos sintomas da síndrome normal da adolescência é justamente essa identificação grupal, né? Então, às vezes você fala, filho, não faça tal coisa, isso é ridículo, sei lá, não é legal, não é bacana. Eu falo, ai, mãe, nada a ver. Aí, de repente, o amigo chega e fala a mesma coisa que você, nossa, eu não vou fazer mais. Aí você fala, poxa, mas eu te falei isso e você não quis. E aí, de repente, seu amigo fala e ele segue. Então, eles têm muito disso, né? Eles se imitam demais. E esse processo, gente, ele é natural até. Eles precisam ter um certo distanciamento dos pais para que eles olhem para si mesmo, para os pares deles, e eles comecem, então, a construir a própria personalidade, a própria identidade. Então, eles se desdobram, né, ali querendo seguir as mesmas tendências dos amigos, os gostos, vestimentas, até para eles se sentirem pertencentes, né, e aceitos ali no grupo. Num ambiente fechado como uma escola, isso acaba sendo amplificado ainda mais, porque, né, e aí o que justifica ainda mais essa questão da ansiedade coletiva, porque ele vê o amigo passando mal, começa a dar crise de ansiedade nele, porque ele gera um desconforto, e aí ele passa também a ter a chance de ter. Então, esses fenômenos comportamentais em grupo, que a gente muitas vezes presencia dentro de shows ou estádios,
né, que a pessoa acaba mudando aí o comportamento por conta da maioria. Tá, mas e aí, Maria Fernanda? É preocupante o que rolou? Preciso ficar preocupado do meu filho ir para a escola ou não? Sim, gente, é importante porque mostra que as nossas crianças estão mais vulneráveis emocionalmente, elas estão mais fragilizadas. E aí, então, eu acho que é válido eu dar algumas dicas aqui, né, de como a gente tomar porque os filhos, né, para que a gente proteja a saúde mental dos nossos filhos, para que evite eles de terem crises. Então, assim, primeira coisa é o diálogo, né? Eu sempre vou bater muito na tecla do diálogo, mas converse muito com seu filho sobre o emocional, né? Então, pergunte se ele tá ansioso, se tem algo que tá incomodando ele emocionalmente falando, né? Normalmente a nossa saúde mental, a gente não fala muito sobre saúde mental. Ah, foi tudo bem na escola? Foi. Mas e aí, você tá se sentindo bem, filho? Você, né, alguma coisa te deixou triste? A gente muitas vezes não fala sobre isso. E a gente tem que falar, é o que mais tem que ser conversado aí, né? Então, é super importante fazer um questionamento ativo sobre isso. É lógico que quando a adolescente fala, ai mãe, nada a ver, me deixa. Mas o fato de você perguntar, e por mais que ele responda isso, já mostra que você tá aberto. E que se ele quiser, ele pode vir falar com você e você vai estar ali com a escuta. Tentar identificar se você vê traços de ansiedade, né? Então, vale às vezes conversar com os professores para entender o comportamento na escola com os amigos. Muitas vezes, se ele mudança de comportamento brusca, então, ele é super sociável, de repente está muito quieto. Mas tá quieto, muitas, né, mães, meus pacientes falam, olha, ele tá mais quieto, mas eu vejo que com os amigos ele conversa bastante, ele marca, ele sai, legal, né? Com os pais, como eu falei, é natural um certo distanciamento. Mas mudou muito o comportamento do nada, passou a roer unhas, começou a querer ficar mais isolado, não tem conversado tanto, seja no geral, vale ficar aí mais atento. Segunda coisa, se existem traços de ansiedade, né? Então, percebeu, notou que tá diferente, ele mesmo fala que tá mais para baixo, que tá, né, mais desanimado, tá recusando de encontrar com os amigos e tal, vale de repente agendar um atendimento psicoterápico, né? Então, uma consulta com um psicólogo para conversar. Porque muitas vezes ele vai se sentir mais confortável de se abrir, é diferente, às vezes, né, não é meu pai e minha mãe, eu consigo me abrir, que é uma pessoa, uma zona neutra, para ele falar ali das angústias dele. Se a ansiedade é tão grande a ponto que seu filho já teve alguma crise de ansiedade, teve uma crise de pânico em que eu posso hiperventilar, respirar com dificuldade, ter taquicardia, falta de ar, mal-estar, formigamento, sensação de embaçamento visual, sensação de desmaio, pode soltar o intestino, urgência miccional, dá vontade de fazer xixi toda hora, né? Suor frio. Se eu tenho esses sintomas, fico mais pálido, parece que eu vou morrer, já teve alguma dessas crises? Aí uma avaliação com o psiquiatra é indicada, até para ver se, olha, foi uma crise pontual, vamos tentar controlar com medidas comportamentais. Não, essa crise já está intensa, é válido sim entrar com medicamento. Tá bom, pessoal? Eu tenho até aqui no canal um vídeo que fala como lidar com a crise de ansiedade, em que eu dou medidas comportamentais para ajudar as pessoas a lidarem com essas crises. Eu acho legal até assistir junto com os filhos de vocês, porque ali eu dou algumas técnicas de respiração, o que fazer com os nossos pensamentos, como não valorizar tanto quando esses sintomas aparecem, justamente para que eles tenham ferramentas para lidar caso isso aconteça com eles. Tá bom? Eu espero que eu tenha ajudado aí vocês. Ficou alguma dúvida? Coloca nos comentários, a gente estende aí a discussão. Um beijo e até o próximo vídeo.